Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Jesus trouxe você aqui, tenho certeza disso. Deus nos trouxe de tão longe e cruzou os nossos caminhos. Deus está fazendo maravilhas. Hoje já estivemos lá no assentamento, visitando o nosso querido irmão Neismar, não é? Sirimar, e também a Maria, e também o Jesuíno e a Iracema, não é? Então foi muito bom visitá-los lá, e hoje estamos recebendo alguns amigos de longe, de Presidente Prudente e também de Brasília, que estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, nós queremos orar mais uma vez. Peço a você que feche os olhos e oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para adorar, para nos submeter à Tua direção, à Tua guia, à Tua vontade. Somos servos Teus, somos filhos Teus, filhas Teus. E Pai eterno, queremos pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre todos os filhos e filhas que estão aqui. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Obrigado por estes que o Espírito Santo trouxe. E obrigado pelas portas que se abriram para pregarmos as verdades do Apocalipse. Pai querido, derrama sobre nós luz celestial. Que jorre luz do céu sobre cada mente, sobre cada filho e filha, para entendermos o Apocalipse, da forma como o Senhor quer que entendamos e vivemos na Tua presença, preparando-nos para a volta de nosso querido Salvador Jesus. Ouve a nossa oração, Pai. Cura os enfermos. Se alguém aqui está com enfermidade física, Tu que és o médico dos médicos, querido Jesus, estende a Tua mão e cura esta pessoa, segundo a fé que ela deposita em Teu poder curador. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre cada palavra, sobre cada texto da Bíblia que vamos ler. Transforma-nos, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Ontem nós falamos para você sobre as 7 igrejas. Vamos distribuir hoje sobre os 7 selos. Enquanto eles estão distribuindo sobre os 7 selos, nós queremos recapitular um pouco daquilo que estudamos ontem com vocês. Ontem nós estudamos com vocês que nossa geração está vivendo na última igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Não tem a 8ª igreja do Apocalipse, meu irmão. Você está vivendo na última fase, no último capítulo da história do cristianismo na face da terra. O cristianismo começou com Jesus no ano 31, com a igreja de Éfeso, e hoje nós estamos, que foi a primeira, mas hoje nós estamos na última igreja chamada Laodiceia. E Laodiceia, como dissemos ontem, significa povo do juízo. Laos quer dizer povo, Diceia quer dizer juízo, povo do juízo. Por que que Deus chama esta última geração na face da terra? Por que que Deus chama esta última igreja na face da terra de Laodiceia? Porque nós vivemos no tempo do juízo. O juízo começou em 1844. Não vamos estudar isso hoje, mas é uma profecia que está em Daniel capítulo 8, verso 14. Essa profecia de 2.300 anos, que está lá em Daniel capítulo 8, verso 14, poderemos estudar numa outra ocasião. Mostra que o juízo celestial começou em 1844 e começou então o povo do juízo. O povo do juízo não veio antes do juízo, veio na hora do juízo. Na hora do juízo. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 14, verso 6: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Portanto, a hora do juízo chegou, não antes,
não depois, mas no momento certo, na última igreja, a igreja que está se preparando para ver Jesus voltar em glória e majestade. Por isso o julgamento tem que acontecer, porque Deus quer levar seus filhos, a multidão de salvos, a multidão de santos do Altíssimo terá que ser levada e arrebatada para o céu. Por isso eles precisam ser julgados. Cada nome será analisado, nome por nome. Alguns nomes serão riscados do livro da vida, outros nomes serão conservados no livro da vida do Cordeiro. Para você subir ao céu com Jesus, você tem que ter o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Mas quem vive na prática do pecado e não confessa os seus pecados, quando o seu nome passar em juízo, o seu nome será riscado do livro da vida do Cordeiro. Mas o que você precisa fazer para não ter o nome riscado? Confessar os seus pecados. Nossa religião tem que ser feita de confissão. Nós temos que ter menos blá blá blá, nós temos que ter mais confissão dos nossos pecados. Arrependimento e confissão. Porque o juízo está sendo processado. O juízo está acontecendo dentro da igreja de Laodiceia. Laodiceia se refere ao período, à fase em que você e eu vivemos. Por isso, queridos, abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 4. Nós estudamos ontem o capítulo 1 até o capítulo 3. Mas hoje nós vamos iniciar com o capítulo 4. O capítulo 4 é continuação do capítulo 3. Não comece a ler o capítulo 4 pensando que é um outro assunto. O capítulo 4 está explicando o que é e o que significa ser povo do juízo. Se Laodiceia é o povo do juízo, agora Deus se propõe a explicar para você o que é o juízo. É muito natural. O Apocalipse não é um livro difícil de entender. O Apocalipse é revelação, não é segredo não. Não é segredo. O livro de Daniel era um livro selado, mas o livro do Apocalipse é um livro aberto para todo aquele que quer, aquele que deseja, aquele que busca. Deus revela. Por isso o capítulo 4 começa explicando o que é o juízo. O juízo, o julgamento na terra acontece dentro de um tribunal, tá certo? Não sei quantos daqui já assistiram julgamentos. É dentro do tribunal, onde tem a cadeira do juiz, onde tem a cadeira do promotor, que é o acusador, onde tem a cadeira do advogado, e onde tem a cadeira dos réus. Tem cadeira do réu, e tem também a cadeira das testemunhas, os que vão assistir. Queridos, da mesma forma, quando Deus começa aqui no capítulo 4, falando sobre o juízo, ele começa mostrando para você o tribunal do céu. O tribunal do céu é chamado tribunal de Cristo. Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, é o tribunal de Cristo, e ninguém escapa do tribunal de Cristo. Todos entram em juízo, mas nem todos entram em condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus não será condenado, mas será julgado. Por que não será condenado? Porque Jesus, meu amigo, meu irmão, é meu juiz. Porque Jesus, seu amigo e seu irmão, é seu advogado. No tribunal do céu, Jesus Cristo é juiz, Jesus Cristo é advogado. Ele faz tudo. Agora no capítulo 4, mostra para o povo do juízo, Laodiceia, a sala do juízo, o tribunal. Vamos ler então o capítulo 4, verso 1. Me acompanhe na leitura do capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, depois de Deus ter mostrado o povo do juízo, Laodiceia, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O que Deus vai narrar no capítulo 4 não são coisas que aconteceram antes de Laodiceia, mas sim coisas que aconteceriam depois de 1844, no período desta última geração de cristãos na terra. Eu vou te mostrar o que vai acontecer depois, finalzinho do verso 1. E agora o verso 2, leia comigo.
e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Tribunal tem que ter trono. E quem está sentado sobre o tribunal, lá no trono, é o Deus Pai. É o Deus Pai, é o juiz de toda a terra. Interessante, queridos. O Deus Pai está sentado sobre o trono. Ele é o juiz de toda a terra. Mas abra sua Bíblia agora em João capítulo 5, verso 22. O Evangelho de João capítulo 5, verso 22, diz que embora o Pai, Deus Pai, esteja sentado no trono e seja o juiz de toda a terra, Ele não julga. Vou repetir. João capítulo 5, verso 22. Embora o Deus Pai esteja sentado no trono e seja o juiz de toda a terra, Ele a ninguém julga. Por que Deus, o Pai, a ninguém julga? Vamos ler. João capítulo 5, verso 22. Vocês todos acharam? Vamos ler. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que o Deus Pai não julga, se é Ele quem está sentado no trono? Ele deu ao Filho o poder de julgar. E por que Ele deu ao Filho o poder de julgar? Verso 27, capítulo 5, verso 27 de João. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do homem. Aleluia! O juiz no céu não é o Deus Pai, porque o Pai disse: eu não vou julgar a ninguém, eu vou dar o juízo para o meu Filho, para que Ele exerça o juízo, porque Ele é filho do homem, Ele é irmão seu, Ele é meu irmão, Ele é carne da nossa carne, Ele é sangue do nosso sangue. É diferente quando você tem no trono do juiz assentado um irmão chegado a você, membro da família humana, e que não se envergonha dos seres humanos falhos e pecadores que somos nós. Ele não se envergonha de se chamar nosso irmão. O juízo para mim é alegria, porque o juiz é meu irmão Jesus. O juízo para mim é uma felicidade, porque eu vou ver Jesus Cristo levantando a sua mão, marcada com os cravos, dizendo: Pai, eu derramei o meu sangue por ele, ele clamou pelo meu nome, ele crê em meu nome, ele está salvo, eu morri por ele. Ele é o juiz, ele é o advogado. Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Agora, queridos, voltando lá para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 mostra o Pai assentado no trono, mas nós vimos que o Pai a ninguém julga, deu ao Filho o poder de julgar, e agora vai mostrar também ao redor do trono do Pai. Quantos tronos mais? Apocalipse 4, e agora o verso 4. Apocalipse 4, verso 4, leia comigo. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os 24 tronos, via sentados quem? 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Estes 24 anciãos são 24 seres humanos que estão no céu. Mas pastor, não é somente Elias, Moisés e Enoque que estão no céu? Não, irmãos. Quando Jesus ressuscitou, nós já estudamos ontem com vocês, uma multidão ressuscitou com ele. E essa multidão de seres santos glorificados ressuscitaram glorificados, e eles ascenderam ao céu com Cristo, como as primícias dos mortos já estão no céu. E Deus escolheu 24 anciãos para ajudarem Jesus lá no trabalho de juízo, lá no trabalho no santuário do céu. Lá no céu tem o santuário que é o verdadeiro, original, construído por Deus. Aquele santuário que Moisés construiu no deserto foi somente uma cópia, somente uma ilustração que passou. O templo de Jerusalém foi destruído, o santuário da terra foi destruído. Quando Jesus morreu na cruz, caducou, deixou de existir o templo de Jerusalém, e não ficou pedra sobre pedra. Mas o templo original, construído por Deus, está no céu. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 diz que no céu existe um santuário
e Jesus Cristo está sentado à destra, à direita do Pai, do verdadeiro santuário que Deus construiu, não o homem. Ninguém vai destruir o santuário do céu. E queridos, ao redor do trono do Deus Pai existem 24 tronos com 24 anciãos. E esses 24 anciãos, eles têm também salvas, incensários nas suas mãos, porque eles ajudam Jesus a interceder pelos pecadores. Agora vejam, queridos, no capítulo 5, verso 1, leia comigo. E vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um livro na mão do Deus Pai, assentado no trono. E o verso 2: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quem podia abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem na terra. Deus Pai podia abrir o livro? Não, porque o livro estava selado na mão dele, ele não podia abrir. Por que o Deus Pai não pode abrir o livro selado com 7 selos? Porque quando Satanás se rebelou no céu, a primeira pessoa que Satanás acusou foi Deus Pai. Satanás acusou Deus Pai, por isso Satanás foi expulso do céu. Mas quem expulsou Satanás do céu não foi Deus Pai, foi Deus Filho. Em Apocalipse capítulo 12 diz que Jesus Cristo, que tem um nome de guerra, Jesus tem um nome de guerra. E esse nome de guerra só é usado quando Jesus está batalhando contra Satanás. Qual é o nome de guerra de Jesus? Miguel. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Sempre que Jesus entra em guerra contra Satanás, ele não usa o nome Jesus, ele usa o nome Miguel, porque Miguel quer dizer aquele que é como Deus. Satanás queria ser Deus, mas aquele que é como Deus é quem defende Deus. O Pai foi defendido pelo Filho, que assume o nome de Miguel, o arcanjo Miguel. O que é arcanjo? Arcanjo é chefe dos anjos. O chefe dos anjos não é Satanás, o chefe dos anjos é Jesus. Satanás ficou enciumado porque ele queria ser o chefe dos anjos no céu, mas o chefe dos anjos é Jesus, e o nome de guerra dele é Miguel. Queridos, Jesus expulsou Satanás do céu porque ele acusou o Pai. Ele acusou o Pai. E agora foi montado um tribunal no céu para defender o Pai, o caráter do Pai. Por isso o Pai está com o livro selado com 7 selos na mão e ele não pode abrir, porque ele é réu no juízo. Ele precisa de um defensor no juízo. E quem defende o Pai? É o Filho. O Filho deu a vida para defender o Pai. O Filho viveu nesta terra, tornou-se homem, viveu entre nós, para poder ter a autoridade para exercer o juízo. Por isso, queridos, João começou a chorar quando viu o Pai com o livro na mão, e o Pai não podia abrir, e ninguém podia abrir o livro. João começou a chorar, porque João queria que o livro fosse aberto, e o Pai fosse defendido, o caráter do Pai fosse reivindicado, fosse justificado das acusações feitas por Satanás. Mas agora veja o capítulo 5 e o verso 4. E eu, João, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E o verso 5: e disse-me um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, veio até João, colocou a mão no ombro de João, e disse o que para João? Leia comigo o verso 5: não chores, João. Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Na propaganda que o Gilmar fez, o vídeo que ele fez para colocar na televisão, sobre o seminário do Apocalipse, ele colocou o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que Satanás brama como leão, tentando tragar os filhos de Deus. E para derrotar um leão, só outro leão.
Não adianta colocar outro animal para lutar com o leão, irmãos. Não vai vencer. Por isso, para derrotar o leão Satanás, Deus enviou o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá é Jesus, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, é o vencedor em todas as batalhas. Derrotou Satanás no céu, derrotou Satanás no deserto da tentação, derrotou Satanás no jardim do Getsemane, derrotou Satanás na cruz, derrotou Satanás na manhã da ressurreição, deixando o túmulo vazio, a sepultura aberta e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O leão da tribo de Judá é o vitorioso, é o meu irmão, é o seu irmão, é carne da nossa carne, é sangue do nosso sangue. Por que viver triste? Por que viver frustrado, complexado, se você é irmão do Criador dos céus e da terra? Levante a cabeça, meu irmão. Você é salvo por Jesus Cristo, e você recebe o poder de Jesus para vencer esse leãozinho que se chama Satanás, porque você está ao lado do leão da tribo de Judá. E aqui diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Presta atenção agora no final do verso 5. Que venceu. Para quê? Para que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria? Por que Jesus Cristo viveu 33 anos na terra? Por que ele morreu na cruz? Porque ele ressuscitou. Por quê? Olha aqui. Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então é muito importante abrir os 7 selos. Não é um livro qualquer, é o livro do juízo, que vai defender o Pai. E no livro do juízo, ao ele defender o Pai, ele usa a vida dele. Jesus usa a vida dele, usa a obediência dele e usa a justiça dele. Ele viveu uma vida perfeita. Mas Jesus não usa somente a vida dele no juízo celestial. No juízo celestial, Deus usou um Jó. Lembram da história de Jó? Jesus usou Jó. Jesus usa também um João Batista. Jesus usa também um Gilmar. Jesus usa também uma Iracema, uma Geralda. Jesus usa seres humanos que viveram em obediência a Deus na terra, provando que em nome de Jesus e pela graça de Jesus é possível viver, amar e obedecer à santa lei de Deus. Satanás quer convencer homens e mulheres de que a lei de Deus não é santa, não é boa e não é justa, e que ela foi abolida. Mas Jesus Cristo veio para mostrar que a lei é santa, justa e boa. A lei de Deus, como disse, como leu o meu querido irmão, é perfeita. Salmos 19 você leu. Eu não pedi para você ler, mas você leu inspirado pelo Espírito Santo. Salmos 19, porque a lei do Senhor é perfeita, é santa, é justa, é boa. E Jesus provou que esta lei é boa na sua vida. Mas Satanás amaldiçoa a lei. Satanás odeia a lei de Deus, porque ele sabe que as pessoas que não vivem em obediência a Deus vivem em pecado. E Jesus não pode salvar as pessoas que vivem no pecado, porque ele quer salvar as pessoas do pecado. Jesus quer salvar você dos pecados, e não quer salvá-lo no pecado, para que você continue no pecado, atolado no pecado. Não, queridos. Jesus veio para destruir as obras do diabo, e as obras do diabo se chamam pecados. Jesus veio para destruir as obras do diabo, e ele é o pai do pecado. Por isso Jesus salva, transforma e coloca os seus pés no caminho da obediência. Por isso Jesus disse para Maria Madalena: eu não te condeno, salvou, vai e não peques mais. Daqui para frente, vida de obediência. Vai e não peques mais. A obediência vem na vida dos salvos. A obediência não vem para ser salvo. A obediência vem na vida dos que já foram salvos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que salva. Meus queridos, Jesus Cristo veio para abrir e desatar o livro selado com 7 selos. E aqui o capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7 diz que Jesus
entrou na presença do Pai para pegar o livro. Leia comigo o verso 7. E veio, quem veio? O leão da tribo de Judá, e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita daquele que está sentado no trono. Deus o Filho veio até o Pai, assentado no trono, e pegou o livro. Isto foi em 1844, para iniciar o juízo, iniciar o período de Laodiceia. Você vive no período de Laodiceia, povo do juízo. Não tem para onde escapar, irmãos. Essa é a verdade bíblica. Laodiceia é o tempo em que nós estamos vivendo, é o tempo do julgamento. Quem é o juiz? Jesus. Quem é o advogado? Jesus. Ele é tudo em todos. Ele usa a sua vida, usa a minha vida. Agora, queridos, mais uma página para frente. Agora vocês vão ver a abertura dos selos, capítulo 6. Vocês têm aqui o gráfico. Os primeiros 4 selos falam de 4 cavalos. Os primeiros 4 selos. Vamos ler aqui, capítulo 6, verso 2 em diante. Abra sua Bíblia e leia comigo. Capítulo 6, versos 2 em diante. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo agora, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro ser vivente, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, primeiro branco, depois vermelho, e agora cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, eis aqui um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. 4 cavalos. Por que cavalo? O que representa cavalo? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 10. A Bíblia explica a Bíblia. Só aceite a Bíblia explicando a Bíblia. Não aceite um homem explicando a Bíblia, porque ninguém pode explicar a Bíblia senão a Bíblia. Explica-se por si mesma. Zacarias capítulo 10 diz o que é um cavalo. Na profecia, o que significa o cavalo? Zacarias capítulo 10. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. É lá pertinho de Mateus, não é? Você chegou em Mateus, volta um pouquinho e você chega em Zacarias. É o capítulo 10 e o verso 3. Veja como é que Deus compara o povo de Deus. O povo de Deus, em Zacarias capítulo 10, verso 3, é comparado a um cavalo. Cavalo majestoso de guerra. O povo de Deus é comparado a um majestoso cavalo de guerra. Vamos ler o capítulo 10, verso 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Deus faz com que o seu povo escolhido seja um majestoso cavalo na peleja, na guerra. Os 4 cavalos representam o povo de Deus. Deus tem o seu povo espalhado nos 4 cavalos. Deus tem o seu povo dentro do cavalo branco, mas não existe nenhum cavalo que seja só trigo, irmãos. Não existe nenhuma igreja que seja puro trigo. Há pessoas que pensam: não, a minha igreja é só trigo, não tem nenhum joio. Se não tinha, passou a ter, porque você é mentiroso. Se não tinha joio, passou a ter agora, você acabou de mentir, porque não existe igreja sem trigo e joio. Todas as igrejas têm trigo e têm joio, e são tão parecidos que Jesus disse:
Os discípulos disseram: deixa-nos acolher o joio e queimar o joio. E Jesus disse: não, vocês vão acabar colhendo o trigo e queimando o trigo, porque são muito parecidos. E a raiz do trigo e do joio lá embaixo da terra estão entrelaçadas. Quando você arranca um, arranca o outro também. Então deixe o trigo e o joio crescerem juntos. Eu vou fazer a obra, eu farei a obra de separar. Deus sabe, nós não sabemos. Então, queridos, no cavalo branco existe trigo e joio. No cavalo vermelho existe trigo e joio. No cavalo preto tem trigo e joio. No cavalo amarelo tem trigo e joio. O povo de Deus é representado pelos 4 cavalos. O cavalo branco representa a igreja remanescente de Deus, desde Adão. Desde Adão, Deus tem um povo chamado de povo remanescente. Mas desde Adão, já surgiu junto ali de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel pertencia ao trigo, Caim pertencia ao joio. Queridos, desde o princípio existe trigo e joio. O cavalo branco representa a igreja e o povo remanescente de Deus em todas as eras. E o cavalo vermelho representa também todas as igrejas protestantes e evangélicas do mundo. E Deus tem muito trigo nas igrejas protestantes e evangélicas do mundo. E tem também muito joio. Só que você não pode julgar quem é trigo e quem é joio. Só Deus sabe. Mas o cavalo preto representa a maior igreja cristã do mundo. A maior igreja cristã do mundo, maior do que as protestantes e evangélicas, é a Igreja Católica Romana. Mas Deus tem muito trigo dentro da Igreja Católica, mas também tem joio. Por isso, queridos, todos os cavalos branco, vermelho, preto e amarelo representam o povo de Deus que é julgado no juízo, para ver quem é trigo e quem é joio, quem tem um nome no livro da vida do Cordeiro e quem terá o seu nome riscado do livro da vida do Cordeiro. Mas tem o cavalo amarelo também. O cavalo amarelo representa todas as religiões não cristãs. Quais são as religiões não cristãs? Budismo, confucionismo, islamismo, hinduísmo, religiões não cristãs. Será que Deus não tem pessoas sinceras nessas religiões não cristãs? Também tem. O Espírito Santo não tem barreiras para ele. O Espírito Santo trabalha fora das igrejas protestantes, fora da igreja católica. O Espírito Santo trabalha nas igrejas, nas religiões não cristãs. Deus dá sonhos, assim como deu uma visão para Cornélio. Cornélio era um romano pagão, certo? A história dele está lá em Atos. Ele era um romano. Ele pertencia ao cavalo amarelo, porque ele não era de uma igreja protestante, nem da igreja católica, nem da igreja remanescente. Ele era do romanismo. Ele adorava o sol. Mas pelo pouco que ele conhecia de Deus, ele jejuava, ele orava, e Deus ouviu a sua oração, e deu uma visão para ele, e mandou Pedro ir visitar o quê? Cornélio. E Pedro foi visitar Cornélio, porque Deus disse que existem pessoas sinceras no paganismo também. Pessoas sinceras no paganismo. E o paganismo é representado pelo cavalo amarelo. Por isso que o nome do cavalo diz que é morte, é inferno. Mas Deus tem pessoas sinceras. Todos eles são julgados. E os que creem em Jesus Cristo serão salvos. Mas Jesus Cristo salvará pessoas que não conhecem o nome dele, mas o amam. Pessoas que não leram a Bíblia, mas são sinceras na pequenina luz que tem. Por isso, meus queridos, aqui temos: o cavalo representa um majestoso povo de Deus, representados pela igreja remanescente, pelas igrejas protestantes, evangélicas, católica romana e religiões não cristãs. Todos entram em juízo. Agora, e o quinto selo? Abra a Bíblia e vamos ler sobre o quinto selo. O quinto selo não tem cavalo.
o sexto selo não tem cavalo. Por quê? Porque não existem mais pessoas, não existem mais igrejas ou religiões além dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Por isso não tem mais do que 4 cavalos, mas são 7 selos. O 5º selo não é um cavalo. O 5º selo fala do quê? Vamos ler. Você vai descobrir o que é o 5º selo. Você vai descobrir. Capítulo 6 e o verso 9. Acharam? Vamos ler. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. De quem o 5º selo está falando? Aqueles que deram a vida e derramaram o sangue por amor a Jesus, dos mártires. Os mártires. O primeiro mártir que derramou o sangue por amor a Jesus chama-se Abel. Qual outro mártir que foi apedrejado e a roupa dos apedrejadores foi colocada aos pés de Saulo? Enquanto eles apedrejavam, quem? Estevão morreu como mártir. Os mártires que deram a vida e derramaram o sangue por amor a Jesus, eles pertencem ao povo de Deus, só que eles formam um grupo especial. Existem mártires no cavalo branco, existem mártires no cavalo vermelho, no cavalo preto, existem mártires no cavalo amarelo, mas Deus deu para eles um selo especial, porque eles não começaram a ser julgados ainda. Todos os outros já estão sendo julgados. O juízo começou em 1844 pelos mortos, mas os mártires não começaram a ser julgados em 1844. Por isso eles reclamam, dizendo: até quando não nos julgas? Quando eles perguntaram aqui no capítulo 6, verso 10, olha a reclamação deles. E clamavam, capítulo 6, verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Em outras palavras, por que os outros estão sendo julgados e nós não? Se nós somos mártires. E Deus disse: calma, até que se complete o número dos seus irmãos que hão de morrer como vocês morreram. Então, queridos, para este período chamado Laodiceia, que é a última fase, o último capítulo do cristianismo, é a nossa geração. Para este período vão existir ainda mártires. O número dos mártires ainda não se completou. E porque o número dos mártires ainda não se completou, Deus ainda não começou a julgar os mártires. Deus já está julgando os mortos desde 1844, mas não os mártires. Por que não está julgando os mártires? Porque o número deles ainda não se completou. Milhares e milhares de mártires ocorrem cada ano. Não sai na propaganda, não sai na televisão. Mas na Síria, são milhares de cristãos que estão sendo queimados, decapitados. Na África, países onde predomina o islamismo, eles matam cristãos. São mártires morrendo. Mas eles vão ser julgados quando se completar o número. E quando é que vai se completar o número dos mártires? Quando sair o sinal da besta. Você já ouviu falar no sinal da besta? A Bíblia diz que existe um sinal chamado sinal da besta. Esse sinal, ele vai ser colocado na humanidade. Neste momento em que o sinal da besta for implantado mundialmente, os fiéis, muitos dos fiéis a Deus, morrerão como mártires. Quando morre um mártir, o sangue dele é como semente que produz a conversão de outros.
não diminui o número dos salvos com a morte dos mártires, aumenta o número dos salvos. Porque o sangue dos mártires é como semente que produz uma grande colheita. Por isso Deus permite mártires morrerem, porque até os carrascos que matam os mártires, até eles se convertem. Por isso, queridos, eu quero ler agora o capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 13, e o verso 16. Capítulo 13, verso 16. O capítulo mais pesado do Apocalipse é o 13. Capítulo 13 é o capítulo mais pesado do Apocalipse. Fica bem no meio do Apocalipse. E o verso 16 e 17 diz assim: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o quê? Um sinal. Um sinal. Sinal de quem? Um sinal ou o nome da besta. Um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Verso 17 agora. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o quê? O sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. 666. Queridos, existe um sinal chamado sinal da besta. E você não consegue saber qual é o sinal da besta se você não conhecer o sinal de Deus. Mas quando você descobre qual é o sinal de Deus, aí fica mais na cara do que o nariz. Fica mais na cara do que o nariz. Qual é o sinal da besta? Então, vamos deixar que a Bíblia diga qual é o sinal de Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12 diz para você qual é o sinal de Deus. E quando você descobre qual é o sinal de Deus, você já saberá qual é o sinal colocado pela besta. Porque o sinal da besta está em oposição ao sinal de Deus. O sinal da besta mostra o poder e autoridade de Satanás no mundo. O sinal de Deus mostra o poder e autoridade de Deus no mundo. O sinal de Deus mostra que Deus, e somente Ele é Deus. E Satanás quer mostrar que quem é Deus é Ele. Então ele colocou um sinal, que é oposto ao sinal de Deus. Vamos então ler Ezequiel capítulo 20, verso 12. Todos acharam? Vamos ler então. Capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Uau! Deus tem um sinal que Ele colocou entre Ele e o seu povo. Você quer ser o povo de Deus? Receba o sinal de Deus. Mas pastor, quem salva não é Jesus? É óbvio. Só Jesus salva. Mas todos aqueles que Jesus salva, Ele coloca o quê? Um sinal para dizer, este é meu. Não é assim que você faz com o gado no campo? Vocês não marcam o gado? Como é que você sabe se o gado é seu ou não? Tem que ter o quê? Sinal. Deus, quando salva, o sinal não é colocado antes de salvar, irmãos. Primeiro Deus salva pelo sangue de Jesus, amém? É o sangue de Jesus, e não é nada mais além do sangue de Jesus, meu irmão. Não há salvação fora do sangue de Jesus. Mas depois que Jesus salva com o seu sangue, Ele coloca um sinal para dizer, esse é meu. O diabo não mexe nele, o diabo não lhe toca, porque ele é meu. E qual é o sinal? O sábado. Mas pastor, o sábado não foi dado para os judeus? Não, o sábado foi dado para o povo de Deus, lá no jardim do Éden. Quando Deus criou o mundo em 7 dias, Ele disse que o 7º dia, abençoado, santificado e dia de descanso. Quantos judeus tinham lá? Nenhum. Moisés estava lá? Não, só existia Deus, Adão e Eva. Então Deus deu o sábado, o 7º dia, como seu sinal para a humanidade, a família humana. Queridos, esse é o sinal. Eu não minto, a Bíblia não mente.
eu coloco um sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é um sinal de santificação. O sábado não é um sinal de salvação. Salvação é assinalada, a salvação, com o sangue de Jesus. É o sangue na porta que salvou os primogênitos no Egito. É o sangue na sua vida que assinala a sua salvação. Você é salvo. Qual a prova que você é salvo? O sangue de Jesus na sua vida. Agora, Deus coloca um sinal de santificação na vida dos que foram salvos em Jesus. Amém, irmãos? Amém. Está claro isso, irmãos? Não é salvação pelas obras, é salvação pelo sangue. Mas o sábado vem como sinal de santificação nos salvos. E agora leia o capítulo 20 e o verso 20. Capítulo 20 e o verso 20. Aí mesmo, na mesma página. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Como é que eu sei que o Deus que eu adoro é o Deus criador dos céus e da terra? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Como é que eu sei? Se eu tenho o sinal do sábado. Qual é o dia que a maioria, 95% do mundo, irmãos, guardam? Domingo. O mundo não está no Senhor. O mundo está no maligno. Vocês já leram isso na Bíblia? Que o mundo está no maligno? Não está no Senhor. Porque Deus salva e coloca um sinal. Mas o mundo não quer o sinal de Deus. O mal quer, o mundo quer um sinal que não é o de Deus. Quem instituiu o primeiro dia da semana como dia sagrado para ser guardado? Primeiro Constantino, estudamos ontem. A primeira lei dominical, dia 7 de março de 321. Faz tempo, né? 321, nós estamos em 2015. Faz tanto tempo que o domingo está sendo santificado que parece que é verdade. Mas, queridos, o tempo não transforma a mentira em verdade. O tempo não transforma a mentira em verdade. Embora o domingo venha sendo santificado desde o ano 321 até 2015, ele continua sendo um sinal que não é o de Deus. Foi colocado no lugar do sinal de Deus. Por isso na Bíblia é o sinal da besta. E ele vai ser imposto para o mundo todo como dia da família. E aqueles que não aceitarem serão perseguidos. E então alguns mártires derramarão seu sangue por amor a Jesus. E então se completará o número dos mártires. Então se completará. E então eles poderão ser julgados. E agora, queridos, vamos para o sexto selo. O sexto selo, o quinto selo é o selo dos mártires. E o sexto selo é o juízo dos vivos. Agora chegou em mim e em você. O sexto selo é o selo dos vivos. Os vivos não estão sendo julgados ainda. Por quê? Porque o domingo, ele ainda não se tornou o sinal da besta. Presta atenção. O domingo, o primeiro sinal, dia da semana, ainda não se tornou o sinal da besta. Ele será o sinal da besta. Quando será o sinal da besta? Quando for imposto como lei obrigatória. E os que desobedecerem serão perseguidos. Então ele vai se tornar o sinal da besta, quando for feito esse decreto dominical, uma imposição mundial. Agora, queridos, o julgamento dos vivos vai ocorrer dentro do sexto selo, exatamente quando o selamento do povo de Deus, dos vivos, vai começar. Porque desde 1844 Deus está julgando os mortos, mas os vivos vão ser julgados quando for aprovado o decreto dominical no mundo. Em inglês é Blue Law, Sunday Law, a lei dominical. Agora vejam o que vai acontecer. Quando o capítulo 6, verso 12 diz que o sexto selo vai ser aberto de uma forma estrondosa. É o único selo que é aberto assim com estrondos, com terremotos, com tsunamis, com coisas tão espantosas
que é impossível o sexto selo se abrir e você não saber que ele foi aberto. É impossível. A abertura do sexto selo não precisa ser anunciada pela televisão, nem pelos jornais. Todos saberão, porque a terra vai tremer. Não é uma cidade, não é um continente, é a terra que vai tremer. Veja o capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve o quê? Um grande tremor de terra. Quando a Bíblia diz grande, é grande, meu irmão. Não é 7.2, não é 7.5, não é 8.0. O terremoto que os cientistas estão dizendo que vai ocorrer no oeste dos Estados Unidos vai sacudir a terra, porque vai ser acima de 9. Eles estão dizendo 9.2. Já está atrasado, eles disseram. Já está 310 anos atrasado o terremoto. Estão aguardando um grande tremor de terra e já está atrasado. Queridos, esse grande tremor de terra vai trazer também o escurecimento do sol. Além do grande tremor de terra, o sol enegrece, escurece, e a lua se torna em quê? Em sangue, e as estrelas do céu começam a cair, como se o céu estivesse despencando, quando o céu estivesse desabando, e o povo apavorado e gritando com terror, dizendo que é isso, é o fim do mundo. E somente o povo de Deus que estuda o Apocalipse tem a resposta. Por isso é importante você estar aqui aprendendo, porque você poderá responder para o mundo o que é que está acontecendo. Chegou a hora do juízo, juízo dos vivos. Chegou a hora do selamento. Deus vai selar o seu povo com o selo do Deus vivo, e Satanás vai selar o seu povo com o sinal da besta. Dois grupos sendo assinalados: sinal de Deus e sinal da besta. Além das estrelas caírem do céu, o que mais vai acontecer? Capítulo 6 e o verso 14. E o céu se retirou como um livro que se enrola. Pense só, você olhando para o céu e vendo o céu saindo, indo embora. Porque vocês sabem que a gente não mora dentro da terra, né? A gente mora na superfície da terra. É pegar uma bola, você pensa que você está morando em cima da bola, assim, ó, na superfície da bola. O que impede você de ser projetado para o espaço? Porque a terra gira numa velocidade incrível. E o que nos dá um senso de proteção é a lei da gravidade. E é esse céu que cobre aí, que dá um senso de proteção. Você está protegido pelo céu. Mas a Bíblia diz que o céu vai se retirar. E vai dar aquela sensação de vazio, você exposto ao nada. É um terror. Mas o mundo vai clamar, e o povo de Deus que estuda o Apocalipse vai poder dizer: chegou a hora do juízo dos vivos. O decreto dominical vai ser aprovado, e vai começar o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Selo de Deus e selo de Satanás, sinal de Deus e sinal de Satanás. O mundo vai estar dividido entre dois grupos. Não importa quantas igrejas existam no mundo, eles estarão divididos em dois grupos: do caminho largo, recebendo o sinal da besta, e o caminho estreito, porque poucos são os que andam no caminho estreito, recebendo o selo do Deus vivo. Aleluia. Não tem como colocar o mundo todo no caminho estreito, irmãos. Não cabe o mundo todo no caminho estreito. São poucos os que entram por ele. Por isso não deixe de vir amanhã, porque amanhã a história continua. Satanás não quer que você aprenda o Apocalipse, porque o Apocalipse tem verdades profundas, mas não é segredo, é revelação. Deus quer que você conheça a revelação que Ele fez, chamada revelação de Jesus Cristo. Satanás quer impedir você de vir aqui, mas você deve vir, trazer a sua família, trazer seus amigos, porque nós vivemos na última fase, no último capítulo da história do cristianismo, a última igreja, povo do juízo. Queridos, Deus está preparando um povo para a sua volta. Deus quer selá-lo. Deus não quer só salvar você.
Deus quer marcar você. Sabe? Deus quer marcar. O sangue de Jesus Cristo nos salva. Mas tem tantos salvos que se perdem porque apostatam. Tem tantos salvos que desistem de Jesus e voltam para o mundo. Você deve conhecer pessoas que abraçaram Jesus e depois abandonaram Jesus. Por isso, Jesus, ele não somente salva, ele também marca, dizendo: este é meu, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, é meu irmão, eu morri por ele, eu vou levá-lo para o céu. Eu vou deixar para estudar o 7º selo com vocês amanhã, e damos continuidade do 7º selo, entramos nas 7 trombetas, porque é sequencial, irmãos. Na 7ª igreja começam os 7 selos, e no 7º selo começam as 7 trombetas, e na 7ª trombeta começam as 7 pragas. É sequencial. Vou repetir para que você grave na sua mente. Na 7ª igreja, que começou em 1844, começaram os 7 selos. No 7º selo, que vamos estudar amanhã, vão começar as 7 trombetas, e quando for tocada a 7ª trombeta, começam as 7 últimas pragas, e Jesus volta. Mas vai demorar muito, pastor? Não, porque os últimos acontecimentos são rápidos. Rápidos. Deus está voltando. Podemos ouvir e ver no mundo coisas acontecendo que mostram que são passos de um Deus que está voltando. O nosso socorro vem do céu, meu querido irmão. Não procure socorro na terra, porque não tem. O nosso socorro vem de cima, vem do alto, é de lá. Você deve viver com os pés na terra, mas você tem que viver com a cabeça no céu. É de lá que vem a nossa salvação. É para lá que levantamos nossas mãos em busca de poder, o poder do Espírito Santo. Eu quero agora orar por aqueles que querem receber o poder do Espírito Santo na sua vida, para ser salvo por Jesus Cristo, o sangue de Jesus, e para ser marcado pelo sinal de Deus, que diz: você é meu, você é precioso aos meus olhos, e eu venho te buscar para levar para a minha casa, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu quero orar por esses. Levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por todos os que têm esse desejo no coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos aqui como teus filhos e tuas filhas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. E agora, Pai, salvos em Jesus Cristo, queremos receber do Senhor o poder do Espírito Santo para vivermos em obediência a Jesus. É gostoso obedecer Jesus. E agora, querido Jesus, marca-nos com o sinal, o selo do Deus vivo, para que todos sejamos teus, um sinal de santificação na nossa vida. Volte logo nos buscar, querido Jesus, e derrama sobre nós o Espírito Santo. Levem a sério a decisão que cada um está fazendo com a sua mão levantada. Registra no livro da vida do Cordeiro o nome de cada um. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que a paz de Jesus esteja com você. Amém.